às vezes também trabalha criticamente o contraditório que existe nessa pauta, não é? E o contraditório também faz parte do jornalismo, e é por aí que você vê que é jornalismo e não é relações públicas, no que não é simplesmente uma forma, como diz as pessoas, algumas, um jornalismo, um bom jornalismo, né? Quer dizer, como se jornalismo você pudesse... o jornalismo é um só, né? Você tem que trabalhar com ele contando para os seus leitores, para os seus telespectadores, o que está acontecendo e com o discurso específico do jornalismo. E é nesse discurso específico do jornalismo é que a gente tem de encontrar a qualidade. Então, vocês encontrar a excelência. Então, vocês podem ter certeza que as tecnicalidades que a gente usa para fazer os júris, ela sempre carrega, ele está focado nesse objetivo de se chegar digamos assim, a esse critério de excelência. Então, espero que vocês todos possam participar dessa quarta edição, que eu acredito que vai ser uma edição melhor e maior do que foi a terceira. Muito obrigado. Bom, vamos começar o nosso workshop, né? Vou chamar o Pedro Gonçalves. O Pedro é economista, consultor no Sebrae São Paulo. Ele é mestre em economia pela FEA USP. Desenvolve os estudos, né, e pesquisas que a gente tanto pede lá na redação. Todo mundo tem essa base aí. O Pedro ele vai falar sobre o panorama das micro e pequenas empresas, indicadores econômicos, perfis, tendências, comparações internacionais. Ele também é o Pedro que participa, coordena as pesquisas de mortalidade e sobrevivência das micro e pequenas empresas. Então, a gente vai ver coisas bem bacanas. E ele disse que tem um anúncio muito bom para falar para a gente hoje em primeira mão, né, Pedro? Olha lá a responsabilidade. Boa noite a todos. Então, iniciando aí a apresentação panorama das micro e pequenas empresas paulistas, o objetivo dessa apresentação é mostrar um pouco os principais dados que o Sebrae produz a respeito de micro e pequenas empresas e como eles podem ajudar o Sebrae e órgãos que apoiam a micro e pequena empresa. Bom, inicialmente, nós estamos alocados dentro da unidade de inteligência de mercado do Sebrae, que é aquela unidade que tem, entre outros objetivos, entender como funciona o mercado onde as micro e pequenas empresas estão inseridas. Dentro da inteligência de mercado, nós estamos no núcleo de pesquisas econômicas e o núcleo de pesquisas econômicas tem o objetivo de entender especificamente como funciona o universo das micro e pequenas empresas, com ênfase no estado de São Paulo. Aí uma curiosidade, né? Pesquisas é uma palavra que tem uma origem latina, né? Querer significa buscar, procurar, e o P que vem na frente significa fazer isso com intensidade. Então, procurar, buscar com força, com intensidade, procurar muito. Então, a gente procura muito alguma coisa. O Econômicas qualifica um pouco aquilo que a gente procura. Na verdade, não qualifica tudo, mas uma parte, né? Aí a origem da palavra é grega, né? Oikos, casa, lugar, nomos, administrar, gestão, organização, como se organiza um determinado lugar. Na época da Grécia, e depois eles chamavam de economia política. Tinha a polis, que era a cidade, que eles queriam dizer que a economia estava preocupada com a organização de uma unidade administrativa maior, não uma unidade muito pequena. Com o passar dos anos, vieram os ingleses e um espírito muito pragmático. A economia política está muito longa, vamos reduzir só para economia. Então, o nome foi um pouco reduzido, mas significa que nós estamos buscando com intensidade alguma coisa que nos ajuda a organizar o lugar onde nós vivemos, né? E vamos entender um pouco mais. O que fazemos no Sebrae São Paulo? Quem que procuram os estudos e pesquisas? Então, buscamos sempre, com muita intensidade, responder essas perguntas. Então, o que faz pesquisas no Sebrae?
nós não temos as respostas, na verdade, nós temos as perguntas. Nós estamos sempre perguntando quem são as micro e pequenas empresas, como podemos conceituá-las, quais as características das micro e pequenas empresas, se são formais, se são informais, se são mais para pequenas, mais para micro, se são autônomos, onde estão, quando a gente fala onde estão, tanto em termos geográficos, pensando no estado de São Paulo, elas estão no interior, elas estão na capital, em termos setoriais, são indústrias, são comércios, quantas são, qual o tamanho do universo que nós atendemos, em termos de empresas formais, em termos de autônomos, candidatos a empreendedores, que problemas essas empresas enfrentam, quais seus grandes desafios. Então, como elas estão em termos de inovação, que é uma coisa tão importante para elas e para o país, como elas estão em termos de emprego, elas estão empregando muito, como elas pagam salários, o que o SEBRAE e outros órgãos que atuam na questão do empreendedorismo podem fazer. Então, buscamos com intensidade responder essas perguntas. E à medida que a situação muda no universo, nós temos até respostas diferentes. Então, nós estamos sempre perguntando essas coisas. Primeira questão, tentando caracterizar as empresas. No Brasil, isso é mais ou menos consenso hoje, eu diria que é consenso. Existe uma lei, que é a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, né? A Lei 123 de 2006, que considera micro e pequenas empresas as empresas que faturam até R$2.400.000 por ano. A lei subdivide as micro e pequenas empresas em microempresas, empresas com receita bruta anual até R$240.000, e empresas de pequeno porte, aquelas que faturam mais de R$240.000 até o limite de R$2.400.000. Mais recentemente, no final de 2008, surgiu a figura do empreendedor individual, ou microempreendedor individual, que são empreendimentos sem empregados e com teto de faturamento anual até R$36.000. Em termos formais e para promoção de micro e pequenas empresas, há um consenso de que ela é caracterizada pelo faturamento com esses limites. Recentemente, foi lançado um projeto que já foi aprovado na Câmara e agora foi para o Senado, que reajusta esses valores. Provavelmente, se passar, vai entrar em vigor no início do ano que vem, reajustando o teto para R$3.600.000. A microempresa vai para R$360.000, a IPP acima de 360 até 13.600 e o empreendedor individual vai até R$60.000. Então, vai haver um reajuste, até porque existe inflação e com o decorrer do tempo é preciso recorrer a reajustes. Como trabalhar com faturamento é uma coisa que operacionalmente não é fácil, e nós vamos ver que não é só no Brasil que não é fácil. O sistema SEBRAE tem um critério muito tradicional, que é um critério de natureza operacional, usado há 20 anos para fins de pesquisa em todo o país, que considera micro e pequenas empresas os estabelecimentos com até 49 empregados em comércio e serviços e 99 empregados na indústria. Considera ainda na agropecuária como micro e pequenas empresas as propriedades com menos de 100 hectares. Este critério não tem um caráter legal, não tem um caráter oficial, mas na prática ele permite chegar a aproximadamente o mesmo público-alvo do critério anterior. Ele é mais fácil de trabalhar para quem cotidianamente mexe com pesquisas. Ele, por exemplo, contorna a dificuldade de inflação, porque a questão do número de empregados é mais estável com as empresas. Quando tem uma crise, as empresas faturam um pouco menos. O número de empregados ele se reduz ou aumenta com maior lentidão, então é um critério mais estável. Ele facilita trabalhar e chega a aproximadamente o mesmo público-alvo.
Então, quando falamos em micro e pequenas empresas, em termos de pesquisas, não em todos, mas na maioria dos casos, o SEBRAE e outras entidades no Brasil acabam por adotar este critério. Então, pensando aí em termos de micro e pequenas empresas com esses critérios, elas representam 98% dos estabelecimentos no estado de São Paulo. Então, de cada 100 empresas, 98 são micro e pequenas. Isso é uma coisa visível, é só a gente sair às ruas e olhar ao nosso redor. Nós vamos ver estabelecimentos do comércio, estabelecimentos de serviços, isso em quase todos os lugares. Em alguns bairros de natureza industrial, vamos ver fábricas. Em geral, dentro desse critério de serem micro e pequenas empresas. Essas empresas preenchem o tecido econômico, ou seja, ocupam muito espaço na economia. De cada 100, 98 são micro e pequenas, fazendo atividades que as grandes unidades não fazem, complementam a atividade econômica. E têm a propriedade de gerarem muitas ocupações na economia. Quase metade dos empregos com carteira assinada estão em micro e pequenas empresas, 48%. Considerando os próprios donos que trabalham nos estabelecimentos, seus familiares e autônomos, 2/3 das pessoas ocupadas no setor privado do estado de São Paulo estão em micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas representam 20% da riqueza gerada anualmente no país. Aqui não há um dado específico para o estado de São Paulo. São quase 2/3 das empresas exportadoras de São Paulo, embora representem uma parcela pequena do valor exportado. 1,5% do valor das exportações do estado de São Paulo é proveniente de micro e pequenas empresas. Isso ocorre porque existem custos aí associados à exportação e para atingir um mercado no exterior que são mais fáceis de serem suplantados por grandes unidades. Não é muito diferente o que acontece no exterior quando se fala de micro e pequenas empresas. Aqui, do meu lado esquerdo, à direita de vocês, um panorama das micro e pequenas empresas nos países da União Europeia. Primeiro, como no Brasil, são utilizados 2 critérios para micro e pequenas empresas. Como no Brasil, há um critério para promoção de micro e pequenas empresas baseado na receita. São consideradas micro e pequenas empresas no âmbito da União Europeia empresas com faturamento anual até 10 milhões de euros, o que deve dar um pouco acima de 20 milhões de reais de faturamento. E são considerados, para fins de estatística, micro e pequenas empresas, aquelas empresas com menos de 50 empregados. Bom, o critério para número de empregados é similar ao que é feito aqui no Brasil, exceto que a gente tem uma cláusula específica para a indústria, mas o critério de faturamento, ele incorpora empresas de porte maior do que ocorre no Brasil. Na União Europeia, as empresas podem ser consideradas micro e pequenas se, em vez do faturamento, elas tiverem um total de ativos declarados até 10 milhões de euros também. Considerando essas propriedades, 99% das empresas da União Europeia são micro e pequenas, empregando também 50% das pessoas e representando 40% do PIB dos países da União Europeia. Os dados são relativamente similares no que diz respeito a unidades, estabelecimentos e empregos, mas não ao PIB. Isso aqui é um pouco decorrência do próprio conceito. Na medida em que, na União Europeia, as empresas com faturamento até 20 milhões de reais são micro e pequenas, está sendo incorporada ali uma massa de 1% de empresas que vão representar já um volume também maior de riqueza gerada. De forma que, na Europa, 40% do PIB está na mão de micro e pequenas empresas, mas com um conceito um pouco diferente. Nos Estados Unidos, também são adotados 2 critérios
para fins de estatísticas, existe o conceito nos Estados Unidos, na verdade não é de micro e pequenas empresas, mas é aquilo que eles chamam lá de small business. O que é small business? É aquilo que eles acham que não é big business. E o limite são 500 empregados, um limite já mais substancial de empregados. E o critério para políticas públicas é um critério de faturamento, e aí depende do setor de atividade em que você está. Os norte-americanos têm uma tabela com centenas de classificações, e você olha um código e verifica onde você está. E a título de curiosidade, nós trouxemos aqui o segmento que é aquele que provavelmente nos Estados Unidos detém o maior número de micro e pequenas empresas, e também no Brasil, que é o de lanchonetes e restaurantes. É considerado para fins de políticas públicas nos Estados Unidos como micro e pequena empresa, uma lanchonete e um restaurante com faturamento anual até 7 milhões de dólares, que dá algo em torno aí de 10 milhões de reais, um pouco mais. Com esse critério, 99,7% das empresas norte-americanas são micro e pequenas, sobram 0,3%, que tem mais de 500 empregados. 50% dos empregos, novamente, estão em micro e pequenas empresas, e metade do PIB norte-americano estaria em micro e pequenas empresas. Novamente, o fato de agregar um critério com maior número de empregados agrega um pouquinho mais de estabelecimentos, mais ou menos o mesmo volume de empregos, e um volume substancial aí de PIB. Metade do PIB norte-americano está nas mãos de micro e pequenas empresas, mas são empresas com até 500 empregados. No fundo, tanto aqui no Brasil, como na União Europeia e nos Estados Unidos, nós estamos preocupados com uma empresa que ela opera num ambiente maior e ela sozinha tem pouca condição de alterar esse ambiente. Né? Vocês devem acompanhar, até pela função de vocês, o que acontece nas decisões do CAD, Conselho de Direito Econômico. Ele se preocupa quando existem ações de compra, venda, fusões de empresas que detêm grandes partes do mercado. Por que ele se preocupa com essas operações? Porque são operações que envolvem grandes empresas, que são empresas que elas sozinhas tomam uma decisão e conseguem mudar o ambiente onde elas atuam, o mercado onde elas atuam. Quando falamos em